Hi there! Seja muito bem-vindo ao quarto dia, a quarta live do nosso desafio de aquecimento para a Maratona Rumo à Fluência no Inglês, que vai acontecer semana que vem. Se você ainda não se inscreveu para a maratona, corre lá no inamara.com/maratona. O link está no meu perfil. E ao longo dessa semana nós estamos aquecendo os motores para o que vai vir semana que vem. Então, quero saber de vocês, como tá sendo essa semana pra vocês? Vocês estão praticando, gente? Vocês estão colocando em prática tudo que eu tô trazendo pra vocês? Pelo amor de Deus! Vou colocar aqui, ó, live 4. Como turbinar a escrita em inglês. Hoje nós vamos falar sobre a arte de escrever, writing. E eu vou botar um filtro aqui porque eu não sou obrigada. Ó, esse filtro é ótimo. Olha esses cílios. Adoro. Vamos lá, gente. Todo dia eu tô aqui, 7h57, para ensinar para vocês o que me levou aí mais de 20 anos estudando inglês, 6 anos morando na Inglaterra, dando aula de inglês desde 2011, quando eu morava na Inglaterra. Então assim, ó, tô trazendo um negocinho para vocês aqui, ó, tudo bonitinho, mastigadinho. Eu falo para vocês, né, a tia Ina faz aviãozinho, bota a hashtag aviãozinho aí, porque eu trago tudo para vocês, ó, a papinha, eu amasso a papinha, dou a papinha aqui, ó, na boquinha de vocês. O que vocês estão esperando para botar em prática? Tô falando, gente, faz isso aqui que dá certo, faz isso aqui que dá bom. Por quê? Porque eu já coloquei em prática, né, tudo que eu ensino para vocês, né? Não falo para vocês nada que não tenha passado pela minha pessoa. E o que eu também pratico com os meus alunos, né? Então, gente, dá certo, funciona, só segue. Não fica quebrando a cabeça, não fica aí dando murro em ponta de faca, não é assim que fala? Vamos ser fluentes, gente, pelo amor de Deus. Não dá mais tempo. Hashtag aviãozinho, boa. E hoje eu quero falar com você que acha que tá muito velho pra aprender inglês. Ai, meu Deus, já passou da minha idade. E é engraçado que eu ouço essa frase de pessoas de todas as idades. Não importa, a pessoa pode ter 17 anos. Aí, né, eu acho que eu já passei da idade pra aprender. A pessoa vem com 30, a pessoa vem com 60. Então, assim, eu já vi de tudo. Eu quero te dizer que não existe idade para aprender. A melhor idade para aprender é agora. Existe um negócio chamado neuroplasticidade. Se você não sabe o que é, você pode dar um Google. Mas eu posso te dizer que, de acordo com a linha, né, com a base que eu sigo, que é a base que eu sou especialista, o Neuro Language Learning, que é a base da neurociência para aprendizado de línguas, eu posso te dizer que não importa a idade que você tem, através dos estudos que nós temos hoje, com base na neuroplasticidade, eu posso te dizer que sim, dá tempo de aprender. Você só precisa de método, você precisa botar a mão na massa, você precisa fazer as lições de casa que eu tô passando pra vocês aqui ao longo dos últimos dias. E aí dá mais resultado, tá? Mas se você ficar aí nesse vitimismo de oh meu Deus, ó vida, ó céus, não sei, não consigo, aí realmente eu não consigo te ajudar. Se você colocar em prática que a tia Ina coloca pra você, vai dar bom. Ó, eu vou até pegar aqui no Wikipedia o conceito de neuroplasticidade. Ó, pega essa. Também conhecida como plasticidade neural, refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e sujeito a novas experiências. O que isso quer dizer? Tá difícil? Vamos lá, interpretação de texto. A gente falou de reading essa semana, né? Significa que você não precisa comprar essa ideia errada de que só dá pra aprender até uma certa idade, tá bom? Aprender é aprender e aprender qualquer coisa, tá, gente? Inclusive um novo idioma. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a arte de escrever, então você vai aprender como você pode write like a pro, escrever como um professional. Quero ver vocês escrevendo textos maravilhosos, cartas de amor em inglês, por que não? E 7 writing hacks. Vou passar para vocês 7 diquinhas para vocês turbinarem a escrita de vocês. Are you ready? Vocês estão prontos? Vocês querem aprender? Só me fala se vocês querem aprender, gente. Ó, eu vou acordar aqui todo dia. Tô aqui 7h57 para passar dica para vocês não aplicar. Pelo amor de Deus, vocês apliquem aqui as diquinhas da tia Ina, tá? E é interessante que, se vocês estão me acompanhando já desde do primeiro dia, vocês já estão percebendo que uma dica vai complementando a outra. Não adianta eu vir aqui jogar um monte de informação para vocês que vocês não vão colocar em prática. Então,
Todo dia a gente fala de um assunto diferente, porque eu quero que vocês internalizem, pratiquem a longo prazo o nosso resultado aqui. Então vamos lá. Segunda-feira, vocês já aprenderam... Segunda-feira não, primeiro dia, foi terça-feira. Vocês aprenderam a traçar metas, entender para onde vocês estão indo. Vocês já entenderam que se vocês não sabem para onde vocês vão, qualquer caminho serve. Aí fica aí perdido, né? Travado, bloqueado, não sabe o que tá acontecendo. Tô te dizendo, você não tá sabendo para onde você tá indo. Cadê o seu cronograma de estudos? Se você ainda não fez os exercícios que eu passei para vocês nas últimas 3 lives, vai lá no meu canal do Telegram, tá tudo lá. Replay das lives, PDF com resumo, tudo que eu falo pra vocês aqui na aula tá resumido, bonitinho, organizadinho. Você pode até imprimir, rabiscar o papel se você quiser, botar ali um asterisco, né, grifar. E os exercícios, tá? Já que é desafio, então eu dou exercício pra vocês todo dia, pra quê? Pra vocês se desafiarem. E não é como eu faço pra ter acesso a essas informações, a tudo isso que você tá falando. É simples, gente, é fácil, não complica, vamos facilitar. Lá no meu canal do Telegram. Como que faz para entrar no meu canal do Telegram? Se você se inscreve na maratona, inamara.com/maratona, assim que você se inscreve, aparece um botão lá. Inscrever-se ou juntar-se à nossa comunidade no Telegram. Se você não chegou até esse botão, tá tudo bem. Me manda uma DM. O que é uma DM? Uma direct message. Uma mensagem direta, ou seja, uma mensagem privada aqui no Instagram, que aí eu te mando o link, tá? Eu não consigo mandar link aqui agora, no meio da live. Não é clicável. Manda uma DM. Ina, cadê o link do Telegram? Toma aqui o link do Telegram. Vem se juntar a nós, tá? Combinado, gente? Tá tudo certo. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Vocês estão comigo? Beleza, então, se você já fez o dia 1... Aliás, gente, conta aqui pra mim como é que tá o cronograma de vocês, a meta de vocês. Já fizeram a meta Smart? Quero saber. Vou chamar a fazer prova oral aqui, ó. Vocês aprenderam também sobre reading. Então a primeira coisa que a gente começou a falar foi sobre leitura. E uma coisa vai complementar a outra. Vocês vão entender, né, que para você escrever bem, você precisa ler bastante. Então a gente já falou bastante sobre leitura lá na live 2. Ontem nós falamos sobre a arte de listening, escutar em inglês, benzinho. Escuta, tem que escutar, tem que praticar. Como? Coloque em prática tudo que eu falei pra você ontem. Inclusive, ontem nós tivemos um exercício muito belo com um trecho de um filme maravilhoso. Quem aí fez o exercício com o trecho do Titanic, ou Titanic, para os bilíngues. E hoje nós vamos falar sobre escrever. Então, eu vou passar pra vocês, sempre ao longo da aula, a frase do dia e a hashtag secreta no final da aula. Não vou passar a hashtag secreta no começo. Por quê? Hashtag secreta é a hashtag que você vai usar quando você estiver comentando lá na imagem que eu posto depois da aula. E também no seu exercício. Você vai fazer o seu exercício, você vai marcar nos stories, você vai botar hashtag secreta e vai me marcar e marcar um amigo. Por quê? São muitas mensagens, são muitas pessoas. Se você coloca a hashtag secreta, aí eu dou prioridade para a sua resposta. Olha que legal. Uma forma legal da gente filtrar quem realmente está comprometido, quem está interessado em fazer o negócio acontecer. Lembrando que para fazer o exercício de hoje, você tem que ter feito o exercício da live 1, da live 2, da live 3. Hoje é live 4. Ó, volte 3 casas, tá? É importante, as coisas vão se complementando, tá bom? Beleza, então vamos lá. A habilidade de escrever. Vamos lá, gente. Presta atenção. Escrever em inglês. Para que você tem que escrever em inglês? Para que você possa passar suas ideias através de palavras, no papel, ou nas redes sociais, ou onde você quiser. Escrever é muito importante, porque é aí que você vai persuadir a pessoa ou convencer alguém da sua ideia. Enfim, se você, por exemplo, quer fazer uma prova de proficiência, é importante que você tenha a habilidade de você escrever bem. E isso não vai acontecer do nada. Conforme você for colocando em prática a sua leitura, que você já praticou lá no dia da live 2, o seu listening na live 3, e aí então você consegue fazer a sua arte de output. Por quê? Vamos lá, vamos revisar. Primeiro o inglês entra, depois o inglês sai. Não vai sair inglês antes de entrar em inglês. E como que o inglês vai entrar? Através de leitura e listening. Então, se você tá lendo bastante
e ouvindo bastante, as chances de sair inglês, ou seja, escrever e falar, são maiores, porque você já tem vocabulário, você já tá entendendo ali uma estruturinha, tal, pá. Aí você consegue colocar tudo isso no seu texto. E é muito importante que você escreva bem. Então é a arte de você expor as suas ideias. E escrever bem, gente, é como um superpoder. Você vai parar pra pensar nisso? Tipo super-heróis que têm poderes. Se você escreve bem, você tem um superpoder. E eu vou passar pra vocês todas as regras ou as dicas para que você possa ter esse superpoder. Só que antes disso eu preciso que você compartilhe essas informações com alguém que você conhece que vai colocar tudo isso aqui em prática também. Tem aqui um ícone de encaminhar aqui embaixo. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 2 pessoas que vão colocar em prática tudo isso aqui que eu tô colocando pra vocês. Galera, eu já tive que viajar muito, estudar muito, gastar muito dinheiro pra chegar aqui e passar todos esses resumos pra vocês. Tô passando de graça. É de grátis. Não tem custo nenhum. Você só precisa colocar em prática aquele seu ato de generosidade, que é ser generoso com um amigo que você gosta, que você conhece. Manda pra quem você não gosta, não. Manda pra quem você gosta. Aquela pessoa que você fala, poxa, essa pessoa aqui vai, pegar as dicas da Ina, vai botar em prática e vai, deslanchar aí no inglês. Mas você precisa compartilhar com as pessoas, porque essa informação tá chegando pra você. Você é privilegiado, então ajude quem você também quer que avance. E é legal porque aí você vai ter um amigo, uma pessoa que vai ir junto com você. Um vai incentivando o outro. Não é legal assim? Eu acho o máximo quando a gente tem um parceiro de estudos. Vamos lá, habilidades que é importante para você fazer, por exemplo, uma prova de proficiência. Quem aqui tem a intenção de fazer um IELTS, ou um TOEFL, ou um Cambridge? Alguém aqui já fez esses testes ou está se preparando para um teste de proficiência? É importante, né? Mas, para que você possa fazer isso, você precisa fazer isso bem em português também, né? Primeiro você precisa escrever bem em português para depois você escrever bem em outra língua. Então, olha só que legal, pro mestrado, Lima Fátima, a Ritinha, excelente, a Tainá, gente, que sensacional. Tá vendo só como isso é importante? Ó, o replay da live vai ficar disponível por 24 horas no meu Instagram e depois eu deixo todas as lives disponíveis lá no Telegram, tá? Por que você precisa aprender a escrever antes em português? Vamos voltar algumas casas. Para você escrever, você precisa saber como que você constrói, por exemplo, um parágrafo coerente, né? Um parágrafo coerente. Como que você constrói uma linha de raciocínio. O que eu quero trazer para vocês aqui não é só escrever no sentido de traduzir uma palavra ou outra. Eu quero ir além com vocês. Traduzir palavra por palavra, você pega lá um dicionário, pronto, né? Mas a gente sabe que não é isso. Escrever é a arte de você construir um raciocínio em palavras. E isso acontece quando você lê bastante. Não tem como você, né, ter interpretação. A gente falou bastante sobre isso na live sobre reading, né? Muita gente tem dificuldade com interpretação de texto, porque não tá acostumado a ler. Parece que vai lendo palavra por palavra e na hora que você pergunta, tá, beleza, o que você entendeu com esse texto? A pessoa viaja na maionese, né? Não sabe o que leu. E isso acontece com o writing também. Você precisa saber construir ideias, tá? Aprender para as palavras, aprender a traduzir, isso é fácil, gente. Acredita em mim, é fácil. Tem dicionário para isso. Mas a gente não quer só isso, a gente quer ir além. A gente quer ter a capacidade de construir raciocínios no papel, tá? E aqui, lembrando, eu não tô falando só de gramática, né, de vocabulário, de estrutura, eu tô falando de organizar as ideias no papel. Então, presta bastante atenção. Tem também o tipo de texto que você vai querer escrever. Então, vamos lá. Eu quero escrever um texto formal ou um texto informal? São coisas diferentes. Você vai precisar... Isso requer habilidades e vocabulário e estrutura diferentes. É um texto formal ou informal? Por exemplo, se você precisa escrever e-mails no seu trabalho, quem aqui utiliza e-mail no trabalho? Conta aqui pra mim. Você precisa enviar relatórios em inglês, de repente você trabalha numa multinacional. Eu sei que tem muita gente que me segue que precisa do inglês para escrever, às vezes, artigos, né, os papers para mestrado, para doutorado. Tem muito aluno que tá nessa vibe, né? Então,
é completamente diferente de você, por exemplo, escrever numa rede social em inglês ou mandar uma mensagem para um amigo. Enfim, são situações diferentes. Ó, a Daya Mello. Gente, várias pessoas precisam para isso, né? Caramba, que legal. Então, dependendo da sua profissão, você vai precisar de um formato de escrita diferente. Advogado, por exemplo, tem ali um objetivo específico, um vocabulário específico para que você possa redigir ali os textos relacionados à sua profissão. Então, se tem um objetivo específico, foca ali. Lembra que a gente conversou sobre isso lá na live 1? Nós falamos sobre meta. Então, se você já tem clareza lá na sua meta que você traçou lá atrás, na hora de você focar os seus esforços para adquirir vocabulário, você tá indo para uma linha de raciocínio diferente, de repente, do seu colega, tá? Ó, Maria Eduarda pretende ser advogada. Maria Eduarda, tenho certeza que na sua profissão você vai encontrar muito vocabulário diferente, por exemplo, do Vitor, que já precisa para medicina. São coisas diferentes. O Vitor vai ser fluente em medicina, você vai ser fluente em direito. E tá tudo bem. Só precisa encontrar essas informações relacionadas e direcionadas à sua área, tá? Então, lembra de focar os seus esforços ali. Ai, que legal, a Carol quer trabalhar com moda. Carol, trabalhei com moda por 6 anos na Inglaterra. É muito legal. Fui muito catwalk, né? Os desfiles que tinha lá na Dixo. Pra quem não conhece a minha história, gente, trabalhei na Dixo, que é uma marca famosa lá na Inglaterra. E trabalhei nas lojas, né, por 2 anos, gerenciando lojas no centro de Londres. E depois eu fiquei 2 anos no head office, implementando o customer service do site, né, na área de e-commerce. Foi muito legal. E para que eu pudesse sair daquele momento ali onde eu estava trabalhando nas lojas e ir para o head office, né, que é o escritório central da Dixo, eu tive que dar uma turbinada aí no meu inglês, porque eu ia ter que escrever muito, não só cartas, mas também e-mails. E eu vou passar aqui para vocês o que eu fiz, tá? Para dar esse salto. Porque eu já estava na Inglaterra, ó, eu cheguei lá em 2007. Eu fui pro head office em 2010, então eu já estava lá há 3 anos. Eu já era fluente, eu já trabalhava lá, já era uma cidadã inglesa. Só que para ir para esse próximo nível, eu tive que turbinar o meu inglês. E é isso que eu vou passar para vocês hoje, tá? Por quê? Muitas vezes a gente acha que o intercâmbio vai resolver todos os nossos problemas, né? Alguém me mandou na caixinha de perguntas ontem, um mês de intercâmbio vale a pena? Gente, sempre vale a pena você ir pra fora. Viagem, pelo amor de Deus, se você pode ficar 1 semana fora, vai. Não fica perdendo tempo, não. Só que tenha consciência de que você não vai resolver todos os seus problemas num intercâmbio de 1 semana, de 1 mês, de 6 meses. Depende do que você vai fazer lá, depende do seu objetivo lá na viagem. Então, só tenha claro isso, né? Porque intercâmbio não vai resolver a sua vida, né? É legal? Você vai encontrar... Gente, só de você imergir na cultura, só de você estar lá perto, né? Observe, gente, é bizarro, é bizarro. Especialmente pra quem é da América Latina, eu acho que sair do Brasil e ir pra Europa a primeira vez, acho que é um choque muito, assim, muito legal, muito positivo. Alguém já teve a oportunidade de ir pra Europa? Primeira vez que eu fui, gente, foi um choque mesmo, porque é um outro mundo. Imagina, aqui na América Latina a gente tem um mundo que é relativamente novo, né? As coisas, civilização, digamos assim, chegou aqui há muito pouco tempo, comparado com o que já acontece na Europa já há muito tempo. Então, quando você chega lá, é muito castelo, é muita igreja, é muita coisa antiga, tudo muito organizado. Você vai ver o Big Ben. O Big Ben foi construído no ano 1000 e alguma coisa. Pô, o negócio tá lá há mais de 1000 anos. É muito louco. A gente não tem esse tipo de construção aqui no Brasil. Você vai, no máximo, você vai, sei lá, pra Ouro Preto, talvez. No Rio de Janeiro você tem algumas coisas que são antigas. Em Porto Seguro, né, que são algumas coisas antigas que a gente tem aqui no Brasil. E já é bacana, né? Já dá um choque, assim. Você fala, cara, essa igreja tá aqui há 300 anos, tá aqui há 400 anos. Quando você vai pra Europa... é outra coisa. Então, se você tem a oportunidade de ir, vá. Só que tenha consciência de que não vai resolver todos os seus problemas. E vai depender muito do que você vai fazer lá para que você tenha resultado, tá? Legal. Então, uma boa maneira de você agilizar a sua escrita é aprendendo padrões, estruturas fixas e os chunks. A gente falou sobre isso já ao longo dessa semana. Mas eu preciso reforçar isso aqui, já que a gente tá falando de escrita, tá bom? Então vamos lá. Padrões. O que são os padrões? São estruturas fixas.
Estruturas que não se modificam. Aquelas palavrinhas sempre vão estar juntas naquela estrutura. A gente fala muito sobre collocation também dentro do meu curso. Acredito que eu vou ter a oportunidade de falar mais sobre collocation com vocês na maratona. Não vou entrar muito no âmbito do collocation, porque são as combinações, né? Como as palavras se combinam naturalmente em inglês. Vou dar um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, quando eu falo para vocês que existe o horário nobre da TV. Ah, o horário nobre. Mas por que eu ponho que o horário é nobre? Por que eu não falo o horário rico da TV? O horário milionário da TV? Não, é o horário nobre. Por quê? Porque sim, porque a gente fala assim em português. Em inglês a gente também tem as combinações. As palavras vão se combinar naturalmente. Se eu falar o horário rico da TV, você vai olhar e falar, mano, que esquisito. O que essa menina tá querendo falar? Talvez você até entenda, né? Você faça alguma associação, mas não é isso ainda, sabe? Em inglês também tem collocation. E aí collocation entra também nas estruturas fixas. Então, vamos pensar em algumas estruturas fixas em inglês pra gente começar a perceber quando você aprende que aquela palavra vai junto com aquela palavra sempre. Você não precisa ficar decorando. É aquilo, simplesmente ponto e só vai. Vou passar então aqui algumas estruturas fixas pra vocês, mas aí, ó, compartilha com aquele amigo que não sabe o que é estrutura fixa. Eu tenho certeza que você conhece alguém aí que não sabe o que é um chunk, o que é um pattern ou um pattern. Por exemplo, quando você vai perguntar pra alguém, você já fez alguma coisa na vida? Como que você vai começar a pergunta? Have you ever? Tarará, tarará. Vamos lá, frases com have you ever aí. Bota aí no comentário pra eu ver se vocês estão ligados, vocês estão aprendendo, vocês não estão dormindo na aula. Have you ever read that book? Você já leu aquele livro? Have you ever driven that car? Você já dirigiu aquele carro? Toda vez que você vai perguntar pra alguém, você já alguma coisa? Começa com have you ever. Não importa se é present perfect, se é, sei lá, preposição, sujeito, predicado, o advérbio, não importa. Vai perguntar se a pessoa já fez. Have you ever? Pronto, já aprendi. Have you ever been abroad? Excellent. Have you ever driven? Rafa, sempre no particípio, tá? Na terceira coluna, o verbo driven. Pode ter sido um errinho de digitação. Have you ever traveled abroad? Excellent. Yara, a traveled tem 2 L's, tá bom? Have you ever written something in English? Ah, gente, tá vendo? Vocês sabem, vocês são inteligentes. Have you ever seen that? Alana. Have you ever seen that movie? Excellent. Gente, olha como vocês são espertinhos. Olha quanta frase linda aqui nesse chat. É isso que é estrutura fixa. Vamos pensar em mais. Vamos lá, pensa junto comigo. Quando você diz pra alguém, you're welcome, de nada. You are welcome é de nada em inglês. Você nunca vai mudar aquela estrutura, é uma estrutura fixa. Já aprendi que pra falar de nada é you're welcome. Pronto. Olha que simples. Tem também as expressões idiomáticas, né? Que são estruturas fixas. Por exemplo, quando você fala pra alguém, sei lá, você tá meio inconformado, né? Tipo, você fala, vai entender, né? Tipo, vai entender. O que será que a pessoa fez? Vai entender. Em inglês a gente fala go figure. Go figure. Ah, mas go é ir, figure. Tem tantos significados, pode ser número, né? Pode ser formato. Não traduz a palavrinha. Só entenda que go figure em inglês significa em português vai entender. Conforme você vai observando, tá? Essa combinação de palavras em inglês equivalem a essa combinação de palavras em português. Pronto. Tudo que você vai ter que fazer depois é aplicar repetição espaçada, que aí já é um outro assunto e que eu vou conversar com vocês mais profundamente lá na maratona. Repetição espaçada é para você reter informação na memória. Gente, isso é neurolanguage, tá? Baseado cientificamente, não tô inventando. Se alguém vem falar para você que repetição espaçada não funciona, é só você dar um Google, neurolanguage, escreve lá curva de esquecimento, repetição espaçada, SRS, que você vai ver um monte de estudo científico a respeito disso. Tá bom? É assim que você vai memorizar. Vamos lá. I'm sorry. I'm sorry também é uma estrutura fixa. Boa, go figure. I'm sorry. Just a moment. Só um momento. Just a moment. Eu não vou mudar essa estrutura. Quando eu for falar pra pessoa, só um momento,
espera aí um pouquinho, eu vou falar just a moment. É um chunk, é um padrão, é um pattern. I don't think so. I don't think so. Eu acho que não. I don't think so. Independente se você sabe o que é o sujeito, o que é o advérbio, o que é o predicado, o que é a preposição, I don't think so significa eu acho que não. É isso. Tá bom? É isso. Eu vou passar pra vocês lá no nosso resuminho, no PDF que eu vou compartilhar com vocês no Telegram, algumas dessas frasezinhas pra vocês já irem se habituando, tá? Vai estar lá no material, bonitinho. Aonde tá esse material, teacher? No meu canal aberto do Telegram. Como que eu faço pra entrar no Telegram? Se você ainda não tem o link, me manda uma DM e aí depois da live eu mando o link pra você. Olha que simples, tá fácil, gente. Não vamos complicar não, tá tudo lá bonitinho, resumindo, com todas as frasezinhas pra você já ir aprendendo. E se você já usa algum aplicativo de SRS, já bota a frase lá pra você fazer a repetição espaçada. Tá bom? Bom, quase meia hora aqui, eu já preciso tomar minha água e esse é o momento que vocês precisam compartilhar com seus amigos, porque eu ainda vou passar pra vocês 7 writing hacks. Vocês ainda vão aprender 7 little hacks, dicas infalíveis, para que vocês possam... Dicas práticas, tá, gente? É pra praticar, não é pra ficar só pensando na vida, não. Dica prática é pra praticar, pra você já implementar. Eu vou passar 7 written hacks pra vocês aqui. Mas antes de eu passar, você tem que chamar os seus amigos para vocês aprenderem juntos. Então tem um aviãozinho aqui para você ir lá, chama 2 amigos. 2. Ó, se cada um aqui chamar 2 amigos, um monte de gente vai aprender isso aqui com vocês, tá? Vamos ver o que vocês aprenderam já hoje. Aprendi até aqui, né? Olha só essa jornada até aqui, do live 1 até hoje. Quem tá acompanhando esse primeiro dia já sabe traçar meta. E isso é importante pra vida. Se você não sabe traçar meta ainda, pelo amor de Deus, vai assistir a live 1. Que na live 1 eu tô te explicando como é que você faz pra traçar meta. Pra qualquer coisa. Ina, qualquer coisa. Eu quero ter mais dinheiro na minha vida. Traça a meta SMART. Eu quero ter bons relacionamentos. Traça a meta SMART. Eu quero adquirir uma nova habilidade, que pode ser aprender um novo idioma. Traça a meta SMART. Você não vai para nenhum lugar na sua vida sem traçar a sua meta, pelo amor de Deus. Não faça isso, você já aprendeu, não tem como desaprender. Não dá para fingir que você não sabe mais. Eu já te falei, você já ouviu, agora você já sabe. Se tá empacado na vida, não tá sabendo como chegar lá onde você quer chegar, não diga que não avisei. Monta o seu cronograma de estudos, né, Lucy? Em cima da sua meta SMART. Você já sabe como praticar sua leitura de forma eficiente. Você já aprendeu, lá na live 2 eu já te ensinei como fazer isso. Você já treinou seu listening com um trecho do filme, né, do Titanic. Você já aprendeu como faz isso. Você já sabe que é importante praticar o seu writing, se for para uma situação específica. Você já conhece alguns chunks. E agora eu vou passar para vocês aqui 7 hacks, writing hacks. A nossa frase de hoje, não é a hashtag secreta. A nossa frase de hoje, o nosso mantra de hoje é foco, persistência e consistência. Nesse momento aqui, na metade do caminho do nosso desafio de aquecimento, você já percebeu que você não vai para nenhum lugar sem foco, sem persistência e sem consistência. Eu tô passando aqui para vocês dicas, método, técnica, mas essa é a minha parte e a gente se encontra no meio do caminho. Você com o seu comprometimento, entendendo exatamente onde você quer chegar para minimizar as suas distrações ao longo do caminho, porque as distrações elas vão acontecer. Vai ter distração, vai dar vontade de desistir, vai falar, meu Deus do céu, que troço difícil esse negócio de inglês aqui, como é que faz para aprender? Se você não mantiver o seu foco de aonde você quer chegar, você vai desistir no meio do caminho. E aí, você não vai chegar lá onde você quer chegar. Só que tem um método, tem jeito, tem um caminho. E eu tô passando pra vocês aqui tudo que eu fiz pra destravar o meu inglês, porque eu não aguentava mais perder a oportunidade por causa do inglês. Eu não sei você, mas eu não aguentava mais.
E essa dor era tão grande dentro de mim que eu determinei pra mim, eu não sossego enquanto eu não dominar esse negócio aqui. Eu determinei isso pra mim. Por quê? Porque doía. Era muito difícil perder a oportunidade por causa do inglês. Eu me esforçava tanto, fazia de tudo, ia lá nas entrevistas. Gente, eu passei por isso. Eu só falo pra vocês do que eu passei. Eu fiz muitas entrevistas, muitas dinâmicas de grupo quando eu queria uma vaga de estágio ou de trainee nos últimos anos da faculdade, e eu empacava todas as vezes que chegava a parte do inglês, entrevista ou dinâmica de grupo. A parte de escrever até que eu ia bem. Fazia lá minha redação e tal, mas eu tinha que me comunicar, eu tinha que participar de eventos, de reuniões, atender telefone em inglês. E aí não ia. E aí a minha vidinha ficava lá empacadinha, né? Um monte de oportunidade maravilhosa. Oportunidade tem de monte. Não vem, tem gente que fala, mas não tem oportunidade. Meu Deus do céu. Eu quero sair correndo quando alguém falar que não tem oportunidade. Deus é mais. Gente, oportunidade tem de monte. Tá cheio de oportunidade. Mas você tem que estar preparado para a oportunidade. E eu tô aqui fazendo o meu papel. Te preparar para a oportunidade. Você faz a sua parte aí do outro lado, que é botar a mão na massa. Eu botei muita mão na massa. Meu Deus do céu. Não cheguei aonde eu cheguei hoje, né, com o resultado que eu tenho no inglês, sem ter colocado a mão na massa. Eu estudei demais e eu não tinha YouTube com videozinho, com legenda, não tinha smartphone, né? Eu tinha, no máximo, aquele... Como é que era? Você vai falar Star Trek. StarTAC, lembra? Aquele telefone de flip, de dobrar. Quem que tinha o telefone de dobrar? No telefone de dobrar não tinha dicionário, tá, gente? Então, se eu conseguir, vocês conseguem também. Então, vamos lá. Foco, persistência e consistência é o nosso mantra de hoje. Combinado? Vocês prometem pra mim que vão ter foco, que vão ter persistência e que vão ter consistência? Eu vou ficar martelando esse mantra aqui pra vocês nos meus stories. Toda vez que você olhar minha cara, pá, foco, persistência e consistência, pra você não esquecer. Eu vou fazer a minha parte, que é martelar isso na sua cabecinha, que aí você não esquece. Tá? Vamos lá. Como que a gente vai fazer, então? Começa devagar, não precisa já querer sair escrevendo um texto para um jornal da BBC. Não precisa começar assim, não. Começa devagarzinho. Comece com qualquer coisa, gente. Escreve pelo que você foi grato naquele dia. Você já tem vocabulário, alguma coisinha? Você já sabe dizer Hi, my name is Karena. Hi, my name is Sandro. Hi, my name is Carlo. Alguma coisinha você já sabe? Escreve o que você já sabe. Os meus alunos têm uma prática muito legal dentro do curso, a partir do módulo 4. Vou dar um spoiler já aqui pra vocês. Que é a prática da lista de gratidão. Ai, nossa, tá na moda gratidão, namastê. Não coloquei ali à toa, tá? Não tá ali jogado. É base de neurociência. Inclusive, eu falei sobre isso na live com a doutora Roberta essa semana. Quem aqui assistiu a live com a doutora Roberta? Onde a gente falou um pouco sobre, né, dopamina, ocitocina, cortisol, que são os hormônios, né, que vão ou te ajudar ou te atrapalhar no seu aprendizado. Se você não assistiu a live com a doutora Roberta, pelo amor de Deus, o replay tá aqui no meu Instagram, tá no meu canal do YouTube. Eu coloquei pra eternizar esse papo para vocês depois não falar que não sabe do que se trata, né? Então, como a minha linha de ensino é com base na neurociência, eu entendo que se o aluno tem dopamina no seu corpo, ele vai aprender melhor. Se o cortisol tá lá em cima, ele vai ativar o que a gente chama de sistema fight or flight, que é quando você bloqueia, quando você tá ansioso, quando você tá travado. Por quê? Porque tem cortisol aí no seu sistema. Então, tudo isso envolve o aprendizado. Não é só abrir o dicionário e ver a palavra. Tem todo um negócio acontecendo para você aprender as coisas. E a lista de gratidão é para isso, tá? Para você ativar a dopamina no seu corpo, ou seja, aprender mais, ativar o que precisa ativar no seu cérebro para você aprender, e aproveita e já pratica algumas palavrinhas novas em inglês. Então aqui dá uma diquinha, meu Deus do céu, ó que fácil, tá fácil. Faz a listinha de gratidão todo dia. Antes de você entrar no meu curso, você já tem essa prática. A hora que chegar esse exercício lá no módulo 4, você já tá craque, tá? Beatriz, como você adquirir mais dopamina? Esse é um exemplo, lista de gratidão, todo dia. Gratidão. O que você foi grato naquele dia? E aí faz em inglês. Você pode listar uma coisa nova que você aprendeu. Você pode fazer a sua lista de compras em inglês. O que tá faltando na sua geladeira?
Faz a listinha de compras em inglês. Você pode fazer um bilhetinho para quem você ama. Olha que legal. Já vai lá, já, né, dá um oizinho pro crush e já pratica a sua escrita. Olha que fácil. Tá fácil. Faz um post na sua rede social favorita. Escreve lá, escreve um textão, escreve uma mensagem motivacional. Olha que legal, tá na moda. Escreve lá na sua rede social alguma coisinha em inglês. Não subestime escrever frases curtas todos os dias. Esse é um excelente hábito para você ter. Combinado? Como se diz, eu sou grata em inglês? I'm grateful. I'm grateful for. E aí, for, o que você é grato. Lembrando que depois da preposição for, se vier um verbo, vem com ing. I'm grateful for being here. I'm grateful for having this family. I'm grateful for... Aí o verbo vem com ing, tá? Ó, já ensinei um montão de coisa aqui pra vocês, hein? Next, precisão é importante. Você pode ter alguém corrigindo os seus textos. Ótimo, tem muita gente que faz isso. Contrata ali um teacher, alguém pra te ajudar. Mas, se não é o caso, a internet tá aí, meus amores. Não precisa surtar. Tem um negocinho chamado Grammarly. Escreve aí pra mim, gente. Grammarly. Grammar, Grammarly. É um aplicativo ou um site que corrige as coisas pra você. Que mais que você quer? O negócio corrige, gente. Grammarly, vai lá. O negócio vai corrigir, ele vai te dar sugestões de palavras que você pode substituir. Ele vai te dizer se precisa de ponto, se precisa de vírgula, se você pode mudar aquele modal verb para um outro modal verb. O que mais que você... Não, só me diz. Grammarly. Se eu tivesse o Grammarly lá em 2010, quando eu fui entrar na Dixon, eu não ia ficar tão desesperada. Eu escrevia texto de e-mail o dia inteiro. Se eu tivesse o Grammarly, eu ia botar tudo no Grammarly. Mas não, eu tava lá na roça, né? Olhando no dicionário de papel, que eu já contei pra vocês que eu tinha um dicionário que a capa ficava capengando a capinha. Eu andava com meu dicionáriozinho na bolsa. De papel, tá? Não era dicionário de aplicativo, não. Era de papel. Ai, que fofa, Lorena. I'm grateful for having you as my teacher. As my teacher. Oh, fofa. Isso aí, gente. Grammarly. Vocês estão colocando bonitinho aí no chat. Ó, a Tata. Hashtag novidade. Mais alguém aqui não conhecia o Grammarly? É uma novidade pra mais alguém? Vai sair todo mundo baixando o Grammarly aqui agora, que eu sei. Agora não, depois da aula. É isso. Precisa de precisão nos seus textos? Vai no Grammarly, gente. Tá fácil demais. Meu Deus, vocês têm a vida muito fácil. Next. Vamos falar de leitura, né? A gente já falou, teve uma live só sobre isso, mas eu preciso reforçar que a leitura é uma das melhores maneiras de você aprimorar e se acostumar com diversas formas de estrutura, enfim. Tudo que a gente já falou aqui na live 2, né? Promete pra mim que vocês vão ler mais? Lê bastante, que vai dar bom a sua escrita, tá? Você vai escrever bonitinho se você ler bastante em inglês. Next, aprenda a pré-escrever. Pré-escrever é legal porque você pode colocar, por exemplo, você deixa listado ali, faz uma listinha de coisas que você gostaria de incluir no seu texto em algum momento do texto. Então, seleciona, por exemplo, olha, eu não posso deixar de falar disso, eu não posso deixar de mencionar isso e eu não posso esquecer de falar disso. E aí você começa a escrever. E aí você vai encaixando essas ideias ao longo do seu texto. Ah, Ina, mas eu sou iniciante, eu não sei nada. Calma, uma hora isso vai acontecer. Não precisa fazer isso do zero. Conforme você vai adquirindo vocabulário, conforme você vai utilizando as técnicas de input que eu ensinei essa semana, consequentemente você vai conseguir fazer isso. Vai ser de primeira? Não. De segunda? Talvez. Provavelmente não. Terceira? Maybe. E aí você vai fazendo aos pouquinhos, tá? Olha que legal, Romana Rosa nunca ouviu falar. Pronto, já aprendeu. Já aprendeu. Ateliê. Eu quero participar do grupo. Qual grupo? Do Telegram? Se for do Telegram, me manda uma mensagem direta na DM que eu te mando o link, tá bom? Legal. Aprendeu a pré-escrever. Pense em inglês. Essa é polêmica. E é tão polêmica que eu quero fazer uma live essa semana só sobre pensar em inglês. Dá pra pensar em inglês, mas tem jeito de fazer isso.
E a nossa live de amanhã vai ser sobre isso. Porque na live 6, que é a última live, eu quero falar sobre speaking. Mas antes de falar sobre speaking, eu quero falar sobre um processo antes, né? Que é pensar em inglês. Então, para que você possa falar, antes de você falar, você tá pensando, né? Não é só falar. Tem um passo antes, que é o pensar em inglês. E aí eu quero falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas a live de amanhã vai ser só sobre pensar em inglês. Se você quer saber como pensar em inglês, pelo amor de Deus, vem pra live amanhã, 7h57, eu tô aqui. Pra gente conversar sobre isso. Mas, já pra gente começar, né, a ter uma ideia, né, do que se trata. Conforme você vai adquirindo vocabulário, lendo e ouvindo, você vai compreendendo as palavras, os vocabulários, os significados e as estruturas. E aí, quando você olhar para um objeto, por exemplo, você olha para uma cadeira. Quando você olhar para a cadeira, você não vai falar cadeira, você vai falar chair. Não tem esse gap entre o inglês, tradução, o português, não. Olhou, não é mais uma cadeira, agora é uma chair. Agora aquele objeto tem um outro nome. Agora você chama aquilo de outra coisa. Isso aqui não é mais um copo. Isso aqui é um glass. Ou glass para americanos. Ou glass para britânicos. Não é, então não tem traduzir. Eu olhei, glass. Não é copo mais. Percebe? Eu olhei para isso aqui. Não é mais uma caneta. Agora isso aqui é uma pen. Eu tô olhando para isso. Eu tô pensando nesse objeto, tem a informação, porque no pensamento você tem um sistema límbico, que você tem a imagem, você imaginou a informação, e quando você for passar a informação do que você pensou, você já vai passar direto em inglês. É disso que se trata o pensar em inglês. Acontece do nada? Pelo amor de Deus, são semanas, meses, às vezes anos de estudos para que você chegue ao ponto de você ter todo o seu processo de raciocínio em inglês. Mas tem um jeito, dá pra fazer, não é do dia pra noite. Vocês são muito apressadinhos, vocês não têm paciência. Porque como a gente conversou ontem, né? A gente tá acostumado numa sociedade onde a gente quer tudo do dia pra noite, é tudo num clique, é tudo num arrasta pro lado, arrasta pra cima e pronto, solucionado, né? Tem coisa que não vai funcionar com clique, tá bom? Tem coisa que vai precisar de um pouquinho mais de esforço. Então, pensar em inglês é mais ou menos isso. A gente vai aprofundar com relação a isso amanhã. Mas, para que você tenha ideia de como isso pode te favorecer na hora que você está escrevendo. Conforme você está pensando nas palavras em inglês, naturalmente você já está formulando o processo de raciocínio na sua cabeça em inglês. Logo, a hora que você for colocar isso no papel, ou no computador, ou no celular, o processo vai ser mais natural, mais leve. Faz sentido, gente? É isso aí, Sisal. Treinar, treinar e treinar. É por isso que eu chamo vocês de saradões do inglês. Cadê os saradões do inglês? O saradão do inglês, ele treina, 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 né? É muito, muito treino. É muito whey protein aí do inglês para que vocês possam, né, fazer acontecer. Então, esse será o foco da nossa live de amanhã. Eu quero ver vocês aqui amanhã, hein? Tem 400 pessoas aqui hoje. Eu quero ver vocês aqui amanhã conversando comigo sobre pensar em inglês. Tem bastante coisa pra gente falar disso, tá? Que bom que faz sentido, que bom que vocês estão acompanhando o raciocínio. Next. Esse é um tópico delicado. Por quê? Vocês precisam aprender a cometer erros, mas acima de tudo, vocês precisam aprender a lidar com os erros de vocês. Por que eu falo isso? Porque, gente, eu tenho mais de 3.000 alunos na minha comunidade Fast Mover. Eu converso com pessoas aqui nas redes sociais, milhares de pessoas, todos os dias. E eu enxergo um padrão, né? Essa é a minha função. Tô aqui, eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Essa é a minha missão de vida. Ensinar vocês a serem fluentes em inglês. Mas tem um padrão. E qual que é o padrão? Vocês ficam muito preocupados com os erros de vocês. Vocês têm muito medo de errar. E eu já fiz muita live sobre isso. Tem um monte de coisa no meu canal sobre isso. Dentro do meu curso a gente trabalha os bloqueios e as travas. Por quê? Em inglês é fácil. O que é difícil? O difícil é você se manter no caminho com consistência, né? Sentar o popô na cadeira e fazer o que tem que acontecer. O difícil é você não se cobrar tanto. O difícil é você não ter o medo de errar e se arriscar mais. É isso que é difícil. É nisso que vocês me dão mais trabalho. O inglês, eu faço mal, tá aqui, gente, ó, present perfect, é assim que funciona.
Tá aqui, ó, esse texto. Vai lá, faz um ciclo-elo. Funciona. Mas enquanto vocês não trabalharem a parte emocional de vocês, o autoconhecimento, não importa o tanto de informação que eu traga pra vocês acabam sendo o próprio inimigo de vocês. E eu falo isso com muita compaixão, porque eu já passei por isso e eu sei como é difícil a gente trabalhar as nossas emoções. E é meu dever, como não só professora, mas como coach e orientadora de vocês, ajudar vocês a observarem que tá tudo bem errar. E errar faz parte. Ó, quem mais aqui tem essa dificuldade? Vamos ver. Ó, it's true, verdade. Ó, a Rosângela, muito medo de errar. Eu conheço vocês. Eu conheço. Vocês vêm com limão, vem com a limonada, gente. Eu já conheço vocês. Todo dia eu preciso ajudar um aluno que tá com medo de errar. Essa é a meu maior desafio. É o que eu faço. Eu não ensino inglês o dia inteiro. Eu ajudo o aluno o dia inteiro a superar o medo de errar. É isso que eu faço o dia inteiro. Olha, quantas pessoas passam por isso. Eu conheço vocês, queridos. Eu conheço vocês. E eu quero ajudar vocês. E eu preciso lembrar vocês que não precisa ter medo de errar. E aí, gente, entra uma questão histórica, né? De como nós brasileiros nos vemos de uma maneira inferior a outras culturas, né? Eu fiz uma live com um antropólogo aqui recentemente. Quem assistiu a live com o professor Fábio Mariano? O professor Fábio Mariano é professor da SPM, né? Ele estuda tendências e futurismo e é um antropólogo sensacional. E a gente fez uma live só falando sobre essa síndrome do brasileiro, né? Como a gente se coloca de uma forma inferior. E aí, puxa, tem toda uma questão histórica, uma questão ancestral que a gente traz aí das nossas bagagens. E, enfim, né? É uma coisa que eu preciso lidar com vocês também. Ó, Romana, pavor de errar. Eu entendo, eu conheço vocês. Então, entenda que quando você está escrevendo, você tem a possibilidade de editar. É diferente de quando você está falando, né? Depois que você falou, né? Não dá para desfalar. Mas escrevendo, você pode apagar, você pode melhorar o seu processo de raciocínio, você pode pesquisar. Tem branquinho. Existe branquinho ainda? Pelo menos em São Paulo a gente chama branquinho, né? Qual que é o nome dele? De quem? Do antropólogo? F. Salomone. Professor Fábio Mariano, tá? O replay da live que eu fiz com ele tá no meu canal. Siga ele nas redes sociais que ele é maravilhoso. Então, tira vantagem disso, sabe? Do processo de errar, apagar e fazer de novo. Corretivo, tem gente que chama de corretivo. Eu chamava de branquinho quando eu tava na escola. Mas vocês chamam de corretivo, né? Erro Rex é a marca? Sei lá. Liquid paper, nossa, total. Gente, tem corretivo, tem liquid paper, tem aí essa parada pra você. Tem um botão de delete que você pode deletar. Tá tudo bem, errou, reedita. Aceite que os erros vão acontecer, tá? Ele vai acontecer, é inevitável. Já tô falando pra você, mas eu tô com medo de errar, mas você vai errar. Eu não tenho como falar pra você, mas você não vai errar. Mas você vai errar e muito. Não é possível chegar na excelência sem passar pelos erros. E isso é pra tudo na vida. Se você não sabe lidar com os seus erros em outras áreas da sua vida, eu te garanto que vai ser difícil você lidar com os seus erros na hora que você tá falando inglês ou aprendendo ou escrevendo em inglês. E eu entendo essa parte, né, que é uma questão bem delicada, como eu falei, né, antes de começar a falar disso, porque você tá em contato com a sua ignorância o tempo todo. É o tempo todo você mostrando pra você mesmo que você não sabe aquilo e que você tá aprendendo aquilo, mas você precisa aprender a lidar com o fato de você não saber coisas. E, gente, isso é um papo super amplo. A gente pode fazer uma terapia em grupo aqui, porque todos nós passamos por isso. E eu tenho esse cuidado de lidar com o meu aluno também nessa parte emocional, porque eu sei que não importa a regra de gramática que eu der pro aluno, enquanto ele não aprender a lidar com a parte emocional dele, as questões de gramática, de estrutura, a parte estrutural da língua não vai acontecer. E é por isso que eu não entendo como que um professor de inglês consegue fazer só dar aula. Você tem que fazer as duas coisas em paralelo. Eu dou aula, eu ensino inglês, mas em paralelo eu também ajudo meu aluno na parte emocional. Porque senão eu não vou ter o resultado que eu quero com o meu aluno. E é isso que eu faço de uma forma mais profunda dentro do meu curso, tá? Laisa, consigo aprender 2 idiomas ao mesmo tempo? Sim, eu fiz uma live com a professora Elisa, do canal Avec Elisa, recentemente. O replay tá no meu canal. Tem um vídeo que eu fiz com a Elisa, falando só sobre isso, né? A Elisa é professora de francês, e a gente conversou sobre isso, tá? Pra depois dar uma olhadinha no replay.
lembre-se de se parabenizar toda vez que você acertar também, tá bom? Porque dessa forma você vai lembrando mais dos seus acertos, ao invés de você focar somente nos seus erros. Eu também falo muito isso para os meus alunos. Celebrar faz parte do método. Não adianta você só ficar focando no que tá faltando. Foca no que tá sobrando. Eu falo, às vezes, o aluno tá no módulo 2, 3, 5. Eu falo, cara, olha o que você já aprendeu em 5 módulos. Quem era você há 5 módulos atrás? Quem é você hoje? Ao invés de você ficar pensando, a gente termina no módulo 26, né? Até o módulo 26, nossa, tem tanta coisa pra aprender ainda. Até eu aprender... Gente, você nunca vai saber tudo do inglês. Já vamos aceitar essa aqui? Tudo de inglês você não vai saber. Eu não sei tudo do inglês. Você sabe tudo do português? Tem nativo que fala inglês nativamente que não sabe tudo do inglês. E você tá aí querendo saber tudo do inglês. Tell me more about it. Fale-me mais sobre isso. Não vai chegar esse momento. Então, ao invés de você ficar pensando tudo que falta pra você aprender, olha só tudo que eu já aprendi, que incrível. Celebre. A nossa mente tá já wired, né? O sistema já tá wired pra você olhar mais pro que tá faltando do que olhar pro que tá sobrando. Então, aprenda a ter esse hábito na sua vida, que você vai ver que muita coisa vai mudar. E por último, copie textos ou notícias. Eu falei sobre isso em algum momento aqui ao longo dessa semana, mas eu preciso reforçar, já que estamos falando sobre escrever, porque eu fazia isso. Quando eu tava querendo aprimorar a minha escrita, eu pegava o jornal do metrô, lá em Londres, e aí eu levava pra casa. O jornalzinho do metrô é de graça, né? Você entra no metrô, tem lá o jornalzinho do dia. Eu pegava o jornalzinho, eu levava pra casa, chegava em casa e fazia o quê? Lição de casa, gente. Eu não ia assistir novela, eu não ia ficar perdendo tempo nas redes sociais, mesmo que nem tinha, né? 2010, tava começando, né? Tava no comecinho. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa, eu sentava na cadeirinha e eu copiava o textinho. Olha que bonitinho. Nossa, Titi, mas você copiava tudo? Não, o texto inteiro não, mas copiava bastante. Eu queria tanto achar esse caderno. Vou mostrar pra vocês. Não veio do nada. Eu virei fluente. Bom dia, eu sou fluente agora. Tem uns vídeos correndo aí nas redes sociais, muito engraçadinhos, umas crianças falando inglês. Os alunos ficam compartilhando lá no nossa comunidade do Telegram. Eu acho muito engraçado. São 2 menininhas, elas falam, vamos orar pra Deus. Vocês já viram, gente, esse videozinho? Muito engraçado. Vamos orar pra Deus pra gente falar inglês. Aí elas fazem uma oração. Deus, por favor, a gente quer falar inglês. Aí uma olha pra outra. E começa a falar inglês muito engraçadinhas, muito fofas. Eu imagino, eu fazendo isso criança. Tem a Hi Lorena, né? Hi Lorena. Quem é que acompanha a Hi Lorena? Enfim, não vai acontecer assim, tá, gente? Não vai ser a mágica do inglês, tá? Copiar. Copie textos. Vocês já viram, né? Eu dou muita risada com esse videozinho das menininhas. Isa, eu copio tanto que já estava começando a pensar que não adianta. Menina, pelo amor de Deus, não para. Não para, copia, porque você tá observando. Não é também só copiar no modo automático sem prestar atenção no que você tá fazendo. É copiando e observando. Olha que interessante essa estrutura. Aqui, essa preposição vem aqui. Que interessante. A próxima vez que eu for usar, vou lembrar dessa preposição. Fazendo de forma ativa, de forma consciente, tá? E você pode encontrar textos também no meu blog pra você copiar, tá? No meu blog tem bastante textinho bonitinho lá, fofinho, que eu coloco pra vocês, tudo bonitinho. É só vocês irem lá e copiar, tá? Blog, inamara.com. E isso vai ajudar muito também na sua ortografia, né? Que é o seu spelling, que é como você vai soletrar as palavras. Por exemplo, às vezes você vê que alguém falou traveled, né? O traveling, tem 2 L's. Como que você vai saber que ele tem 2 L's? Você já viu um monte de vezes ali a palavra com 2 L's? As chances de você replicar isso são maiores, percebe? Então, às vezes, sei lá, dobra o L, dobra o T. Às vezes eu não lembro. Eu vou lá no Google, escrevo pro Google me lembrar como que escreve. Conforme você vai tendo essa dinâmica, você vai lembrando mais. Quando que duplica um T, quando que duplica um L. Então, também isso vai auxiliar no seu spelling, que é a soletrar as palavras. Tá bom? Eu vejo muitos alunos também, né? Eles ficam tirando foto dos textinhos que eles copiam, porque dentro do meu curso a gente tem muitos textos, né? E aí eu vejo tão bonitinhos
Ah, eu sou muito coruja com os meus alunos, gente. Eles vão tirando fotinho dos textos, porque eles vão copiando, né? Fazendo isso. E aí eles tiram foto e mandam lá no nosso grupo do Telegram, fechado para alunos. E aí a gente vai celebrando junto, é muito legal. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar dos meus alunos, porque olha, não é por nada não. Quem vira meu aluno é uma pessoa muito específica. Eu acho que assim, quem se conecta com a minha mensagem são pessoas muito específicas, né? Eu tenho uma abordagem muito diferente, né? Neurolanguage, a gente trabalha muito a parte emocional, biohacking, né? Que foi tudo que eu conversei com a doutora Roberta aquele dia, dopamina, cortisol, tudo isso são coisas que vocês não vão ver em cursos por aí, né? E eu vejo que quem se conecta com a minha mensagem são pessoas muito específicas. Então, eu conheço cada um de vocês, eu sei que quando a pessoa entra no meu curso, eu já sei que aquela pessoa ali é fora da média, entendeu? Porque não é qualquer pessoa que vai se conectar com o tipo de abordagem que eu tenho. Então, eu sei que quem tá ali são realmente fast movers, por isso que eu chamo os meus alunos de fast movers, né? Porque são a galera que tá antenada, que tá cansada de método tradicionalzinho, gramatiquinha, são as pessoas que se questionam, né? Os meus alunos são muito questionadores, mas questionadores no sentido de, cara, até quando a gente vai ficar aprendendo nesse método chato, método de, sabe, abobrinha, gramática pesada? São alunos que estão abertos a fazer uma lista de gratidão, por exemplo, porque entendem os benefícios da dopamina no seu sistema. Então, os meus alunos, gente, não é por nada não, são muito incríveis. Vamos lá. Hoje vocês aprenderam how to write like a pro, como você escrever como um pro, direcionar o foco do seu exercício de writing, começar devagar, precisão usando o Grammarly. Reforçamos o hábito da leitura que a gente aprendeu lá na aula 2, na live 2. Aprenderam a pré-escrever. Pensar em inglês, e amanhã a gente vai aprofundar mais nisso. Cometer erros e copiar textos. Olha que aulão, hein? Meu Deus do céu! Tô vendo vocês colocando aqui T16. Quem que tem a intenção de participar da T16, que eu vou abrir a turma 16 dia 24 de agosto. Já coloca aqui para eu já ir conhecendo vocês. Eu gosto de já ir conhecendo quem vão ser os meus alunos. Hashtag T16, que vai ser a turma 16, né? Até agora a gente tem 15 turmas. A próxima turma vai ser a T16. E aí, vou passar para vocês agora a nossa hashtag secreta. Ó, presta atenção. Momento hashtag secreta. Por quê? Eu vou compartilhar uma imagem lá no meu feed do Instagram com o resuminho do que a gente aprendeu hoje. E aí lá você vai colocar a hashtag secreta e marcar 3 pessoas, tá? Sempre que você também for compartilhar o exercício que você tá fazendo do nosso desafio, compartilhe com a hashtag secreta, porque aí eu consigo dar prioridade para quem tava aqui até o final da aula e merece essa atençãozinha especial, tá bom? Olha que legal, quantas pessoas vão fazer parte da T16. Deixa eu conhecer vocês aqui. A Maria Eduarda, a Fernanda Oá. Deixa eu ver a foto. Eu gosto de ver a fotinha de vocês, pra eu já ir conhecendo a carinha de vocês. A Marília Bitinga, a Recele, Marizinha Hard, Márcia, Rosângela. Ai, gente, tão bonitinhos vocês. Eu vou vendo as fotinhos porque aí eu vou reconhecendo, né? Depois vocês, quando vocês vão conversando comigo lá no grupo. Ana Ebetot, Clarinha. Vai colocando aqui, depois eu vou vendo a carinha de vocês. Então vamos lá. Hashtag secreta. Eu bilíngue. A hashtag secreta da nossa live 4. Hashtag eu bilíngue. Escreve aqui para você já colocar em prática. Então, vocês vão ter um exercício hoje de escrita, tá? Um resumo do que a gente falou hoje, o replay da aula e o exercício estará lá no Telegram. E vocês vão ter um exercício do site News in Levels, que é um site onde você pode observar notícias em níveis de entendimento mesmo, de vocabulário. E esse exercício você vai ter que escolher ali a notícia e copiar esse texto para um caderno, e aí você pode escolher o nível, tá? Básico, intermediário, avançado. E aí depois você vai pontuar as palavras novas que você aprendeu. Combinado? Vocês não querem aprender inglês, gente? Vocês estão aqui porque vocês querem aprender inglês. Então eu tô falando, não, beleza. Vai lá. Vai lá e escreve o que vocês estão aprendendo. Se vocês estão falando, eu quero aprender inglês, então eu tô falando pra vocês, vai lá e faz isso. Mas o direcionamento do exercício que vocês vão fazer hoje vai estar lá no Telegram, tá bom? Eu vou escrever direitinho pra vocês lá o que vocês vão fazer, passo a passo, bonitinho. Acompanhe lá no Telegram, tá bom?
Lembrando que para você compartilhar o exercício de vocês nos stories, vocês precisam colocar a hashtag secreta, que é eu bilíngue. Combinado? Então, vamos fazer o nosso momento Betinha. Quem conhece a Betinha? Tira um print agora. Aproveite, tira um print. E marque lá nos seus stories, compartilhe nos seus stories, me marque. Coloca a nossa hashtag secreta e marque 2, 3 amigos que você acredita que precisa aprender tudo que a gente aprendeu aqui hoje e escreva o que você aprendeu, tá? Não só compartilhe marcando, escreva na imagem o que você aprendeu hoje, por que valeu a pena a aula de hoje e por que você vai sair melhor dessa aula do que quando você entrou. Combinado? Cheers! Eu e a Betinha, vocês gostam da Betinha, gente? A Betinha é minha companheira diária aqui. Beleza? Momento print. Então é isso. Amanhã espero vocês às 7h57 para conversarmos sobre o ato de pensar em inglês. Vocês estão percebendo que uma coisa tá puxando a outra? Vocês estão percebendo, gente? Input, agora a gente tá falando de output e como tudo vai se complementando. E tudo isso é um aquecimento para o que vai acontecer semana que vem na Maratona Rumo à Fluência no Inglês. Eu tô passando para vocês aqui todas as partes importantes de input, output, traçar metas e cronograma e pensar em inglês. Tudo isso para que vocês cheguem a semana que vem na nossa maratona e possam aproveitar da melhor maneira. Tá bom? Então, fiquem de olho no nosso canal do Telegram. Daqui a pouquinho vou compartilhar com vocês lá o exercício, o resumo e o replay. Lembrando, a nossa frase, nosso mantra de hoje é foco, persistência e consistência. Essa é a frase do dia ou o mantra do dia. Foco, persistência e consistência. E a nossa hashtag secreta é eu bilíngue. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã às 7h57 pra gente dar continuidade no nosso desafio de aquecimento para a maratona Rumo à Fluência no Inglês. Um grande beijo pra vocês. See you!